Tem que pedir para a Juliana fechar. Já desativei aqui. Já desativei. Então tá. Tá. A Juliana já fechou. Pode começar. É a tua menina? Qual das tuas meninas é? Agora ela está... Não, ela fechou. A Juliana não entendeu a brincadeira ela fechou. Não, ela fechou agora o microfone. Mas tu não entendesse, mas tudo bem. Gente, vamos começar então. Então, bom dia a todos. Estamos aqui no mais um encontro do nosso grupo de pesquisas em direitos humanos da tributação. Eu cumprimento a todos, aqui começo pelo meu colega professor Humberto, cumprimento todos que estão aqui, Manuela, Daniel, Isabela, Andrei, Leonardo, Juliana e mais alguém que eu não tenha visto. Conforme já tinha sido combinado, hoje nós vamos tratar do projeto de lei que introduz mudanças do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Eu vou fazer uma breve exposição inicial e depois o Leonardo vai complementar essa exposição inicial minha e depois nós vamos abrir para os debates, todos poderão falar. Muito bem, a gente está acompanhando aí pela imprensa, todos nós, já faz meses, essas questões envolvendo o CARF, né? O CARF, nós sabemos, é um órgão sem personalidade jurídica que está dentro da estrutura do Ministério da Fazenda e funciona como o órgão de recursos das decisões de primeiro grau no âmbito do contencioso administrativo tributário brasileiro. No primeiro grau, como nós sabemos, as demandas são encaminhadas e julgadas pelas delegacias regionais de julgamento, que também são órgãos colegiados, embora formados apenas por auditores fiscais. O nosso colega professor Gilson foi delegado regional de julgamento aqui em Florianópolis, com jurisdição em todo o estado, por 10 ou 11 anos, não tenho certeza, né? Mas ele tem uma grande experiência nisso. Não sei se ele ainda não entrou na sala, não sei se ele vai se juntar a nós aqui. Bom, o que está se discutindo? Está se discutindo que há algum tempo atrás, acho que foi em 2020, houve uma alteração no chamado voto de qualidade, que até então, em caso de empate, o CARF, como nós sabemos, é um órgão paritário, né? Supostamente paritário. Metade dos membros são indicados pelo governo, dentre auditores fiscais, e outra metade dos membros é indicado pelas entidades representativas da sociedade, sejam patronais, sejam de trabalhadores, né? Eu quero crer que o nosso colega professor Valcir, que não está aqui hoje, que acho que acabou de concluir o seu mandato no CARF, ele era indicado por uma entidade sindical do Distrito Federal, quero crer. Aqui nós tivemos também a nossa colega Juliana, doutora Juliana Feriato, que está aqui conosco, que foi indicada pela Federação das Indústrias do Paraná. Né, Juliana? Eu, inclusive, estava com ela, fizemos uma visita ao assessor da presidência, que comentou, né, a recente nomeação da Juliana, que já encerrou o seu mandato. A Luciana Janzanin, nossa colega, também acho que a nossa colega Mauritânia acho que ainda é do CARF. A Luciana Zanin já foi do CARF. E talvez tenhamos outros colegas aqui que eu desconheço ou esqueci, que têm participado do CARF. Então, o CARF tem essa composição paritária, né? E, em caso de empate, tradicionalmente, pela legislação, o voto de desempate era do representante da Fazenda, era do presidente daquela unidade, da Câmara ou do plenário, né, que decidia, e como ele era da Fazenda, né, se presume, ou de fato, na maioria das decisões de desempate, era a favor do fisco, né? Então criou-se essa crença, essa convicção, né? O desempate é sempre pró-fisco. Isso mudou em 2020. Está aqui a lei. Lei 13.988, de abril
de abril de 2020, que incluiu o artigo 19 e a Lei 10.522, de 2002, para, em caso de empate de julgamento, fosse adotado no CARF o critério de desempate favorável ao contribuinte. Então, isso vigorou de 2020 até agora. Esse projeto de lei, né, está agora, foi aprovado pela Câmara e vai para o Senado, mudou isso. Como lembrou aqui o Daniel ontem, houve um acordo, na verdade, entre o Ministério da Fazenda e representantes da sociedade, também representados pela OAB Nacional, no sentido de retomar o voto de qualidade pró-fisco, mas com algumas mudanças. Se afastou a necessidade de apresentação de garantia, nesses casos, né, de decisão pró-fisco, caso perca por voto de qualidade. E a empresa, o devedor, tem a capacidade de pagamento. Nesse caso, também haveria expulsão da multa de ofício de 75%. Então, houve aí algum benefício para os contribuintes, mas se manteve a vontade, a decisão do Poder Executivo de retomar o voto de qualidade. Eu acho até, meus amigos, que a discussão sobre CARF, sobre esse PL, né, eu acho que a gente deveria até tentar discutir a real necessidade de um CARF como o nosso, com representação paritária. Parece, o Humberto até colocou ali, não sei se o Humberto chegou a fazer alguma pesquisa lá no exterior, o Humberto fez, sobre como é isso lá em outros países? Sim ou não? Não, eu não fiz, Leonete. Agora, o que eu verifiquei, por exemplo, um webinar feito na época, lá em 2020, com participação do professor Sérgio Rocha, do Chueri e outros, Breno Vasconcelos, todos eles estudiosos, muitos, o Breno Vasconcelos estuda há 5, 6 anos lá no INSPE, né? Sim. E todos eles disseram, não existe na Europa, não existe no mundo isso. Todos eles reconheceram isso e garantiram. Né? Obrigado, Humberto. Eu tentei fazer uma rápida pesquisa, motivado por ti, mas também não achei nada de conclusivo. O que eu achei foi aquela recomendação que a gente já conhece da OCDE para o Brasil, e aí eles fazem uma remissão en passant a essa informação, né, de que lá fora não haveria um sistema como o nosso. Né? E eu realmente também não conheço, nunca trabalhei muito nessa área, né, mas eu não conheço um sistema lá fora como o nosso. E eu até questiono, eu acho que a gente deveria estudar mais isso, discutir mais isso. É realmente preciso um CARF com participação dos contribuintes ou aceitar que o CARF é um órgão administrativo, essencialmente administrativo, e, portanto, poderia muito bem ser composto apenas por representantes do fisco. E aí eu abriria, porque hoje, né, como eu falei ainda há pouco, hoje a legislação só permite a participação de auditores fiscais da Receita Federal. E os procuradores da Fazenda Nacional, muitos como eu, teriam interesse em participar. Eu sempre quis participar do CARF e nunca pude. Né? O máximo que eu poderia ser era representante da Fazenda Nacional junto ao CARF. Nunca quis isso, porque esse representante não tem autonomia nenhuma, não tem mandato nenhum, não tem nada. Né? Então, seria para defender as teses do fisco. Né? Agora, o procurador da Fazenda Nacional, a meu ver, né, está tão preparado quanto o auditor fiscal para participar do CARF. Mas os auditores fiscais, fecham questão. Né? Fecham questão quanto a isso. Não tem para ninguém. Isso aí, para eles, é indiscutível. Mas eu acho que talvez, sem querer já dar a minha opinião conclusiva, talvez pudéssemos ter um CARF só de membros do fisco, né? Com todas aquelas regras e tal, né? E não acho, vou arriscar dizer, não acho que ia mudar muito em relação ao que é hoje. Não acho, alguém vai dizer, não, mas aí as decisões vão ser sempre pró-fisco? Não, acho que não. No DRJ as decisões são sempre pró-fisco? Acho que não. Né? As decisões lá vão ser sempre pró-fisco? Não. Eu, por exemplo, se estivesse lá, e tenho certeza
que muitos colegas aqui no grupo, nós temos a Aline, o Jackson e o Vinícius, salvo engano, que são colegas procuradores da Fazenda Nacional da Ativa. Tenho certeza que todos eles, se estivessem, qualquer um deles, se estivesse no cargo, ia votar de acordo com a sua consciência. Não importa se contra ou a favor dos interesses da Fazenda Pública. Por isso que o mandato, né, e a autonomia do membro do CARF são fundamentais. Mas essa é uma questão muito espinhosa, porque está muito forte no Brasil essa questão de que o CARF é paritário. Mudar isso, né? Tentar mudar isso, vai dar muito pano para manga, muita discussão, e eu acho que o governo não está disposto, né? Não está disposto a discutir isso agora, talvez para um futuro momento, e talvez até o governo vá provocar isso mais tarde, usando a recomendação da OCDE como justificativa. Vocês sabem, eu já comentei aqui que em setembro, eu e a colega Rafaela Oliari estaremos em Paris para participar do G724, Conferência Internacional sobre Tributação Ambiental. Nós dois vamos apresentar lá um trabalho, né, escrito, um trabalho em inglês, né, conforme as normas de lá, e eu vou aproveitar lá em Paris para me encontrar com o Márcio Augusto. Eu já citei o Márcio Augusto aqui. Márcio Augusto é o auditor da Receita Federal que estava integrando a força-tarefa da tributação digital e atuava como um elo informal com a OCDE, né? Márcio Augusto foi orientando do professor Valcir e do professor Daniel Gutmann, da Sorbonne, numa orientação conjunta entre o UNB e Sorbonne. Eu vou me encontrar com o Márcio Augusto e também com o professor Daniel Gutmann. Já temos um almoço agendado lá para o dia 7 de setembro, data nacional do Brasil. Nós vamos nos encontrar para um almoço, nós três. Eu vou tentar me encontrar com o Márcio Augusto até antes disso, né? E vou tentar conversar com ele sobre o que ele viu, o que ele percebeu das exigências da OCDE com relação à entrada do Brasil. Se ele vê algum óbice, né? Algum óbice maior, e o que ele pensa dessa questão realmente do CARF, né? Qual é realmente a posição da OCDE sobre CARF. Aquela carta que foi divulgada entre nós, inclusive, parece dar a entender que realmente, como eu coloquei ali, a OCDE estranha, né? Estranha a existência, a própria estrutura, né, do CARF. E o governo brasileiro parece que está dando uma... Quer dizer, não vou acabar com o CARF, até porque acho que politicamente não posso acabar com o CARF, mas vamos, então, acabar com essa história do desempate pró-contribuinte e voltar a ser desempate pró-fisco. Eu não gosto dessa expressão desempate pró-fisco porque, repito, não é obrigado o presidente da unidade ou do plenário a decidir pró-fisco, né? Ele tem mandato, né? Ele tem autonomia e ele deve votar de acordo com a sua consciência. Até porque se ele, no voto comum, ele tiver votado a favor do contribuinte, não há por que ele, no voto de qualidade, mudar a sua posição. Então, são essas as questões. Acho que o governo está agindo corretamente, porque o governo tem que agir politicamente, né? Mãe, não sei que está doendo. Cadê um pouquinho de água? Vou escovar. Juliana, quem falou aí, Juliana? Brigitte? É minha filha, desculpa. Ela está sem aula ainda, desculpa. E eu não vi que o microfone estava aberto. Deixa ela se preparando para isso. Fala oi, pessoal. Agora vai brincar, tá? O que nós temos nesse projeto de lei, que, como já foi citado aqui, decorreu muito do acordo, né? Do acordo feito entre o Ministério da Fazenda e a OAB Nacional.
Nós tivemos, então, a redução da multa de ofício regular de 75%, foi reduzida em 1/3. Então, eu entendo que foi reduzida para 50%, para os casos em que for constatado erro excusável. Desculpa, agora que eu vi que eu estou sem câmera. Erro excusável do contribuinte, cujo comportamento demonstre sua diligência para assegurar o adequado cumprimento da obrigação tributária. É carregado de subjetividade isso, né? Mas, B, por outro caso, lançamento de ofício decorrente de divergência na interpretação da legislação que dispõe sobre obrigação tributária. Me parece que divergência na interpretação ocorre sempre. O contribuinte interpretou de uma forma e o fisco interpretou de outra. Mas é o que está aqui escrito. C. O contribuinte tem agido de acordo com as práticas reiteradas adotadas pela administração ou pelo segmento de mercado que esteja inserido. Também não tem muita subjetividade, tem uma certa carga, né? Mas há aí também bastante objetividade. Vamos lembrar que essas práticas reiteradas adotadas pela administração estão citadas expressamente no CTN, salvo engano, artigo 100, né? Artigo 100 do CTN, que trata das chamadas normas complementares à legislação tributária. Entre essas normas estão as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Então, o legislador agora no PL, né, o governo, que espera de autoria do governo, resgatou essa questão. Então, quando ele agiu de acordo com as práticas reiteradas da administração ou de acordo com o segmento de mercado, ele vai fazer jus a essa redução da multa. Práticas reiteradas pela administração, tudo bem, acho que é muito razoável, é mais do que razoável. Se o contribuinte se comportou conforme o fisco veio observando reiteradamente, não há por que penalizá-lo. Agora, de acordo com o segmento de mercado, né, quantos segmentos de mercado nós temos? Como aferir as práticas reiteradas pelo segmento de mercado? E essas práticas são aceitáveis ou não são aceitáveis? Mas isso, repita-se, decorreu de acordo. Acordo é acordo. Cada lado cede um pouco para conseguir um objetivo maior. Readequação de critérios e percentuais da multa de ofício qualificada. Uma multa que era de 150%. Então, haveria, segundo o PL, alteração do percentual de 150% para 100%, nos casos de fraude, sonegação e conluio. Continua ainda sendo uma multa alta, né, 100%, mas baixou 1/3, e é para os casos de fraude, sonegação e conluio, ou seja, casos muito graves, né? Claro que essa fraude, sonegação e conluio tem que estar devidamente comprovada e o ônus é do fisco. Né? O fisco tem que provar. Isso aconteceu. Apenas nos casos de reincidência de conduta dolosa, 2 anos contados do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão, a multa de ofício seria no patamar de 150. Então, regra geral, baixaria para 100. Exceção, ficar nos 150. Adicionalmente, o parecer do substitutivo lá, cuidou de materializar as hipóteses que a jurisprudência administrativa atual tende a afastar a aplicação da multa qualificada. Quais são? Não está configurada a conduta dolosa. Não tem conduta dolosa. Segundo, houver sentença penal de absolvição, ou exclusão de autoria, materialidade ou dolo em processo. Deixa eu virar aqui, porque isso aqui eu estou lendo. Em processo do qual decorra imputação criminal do contribuinte. Mais do que razoável. Se o contribuinte foi
inocentado no processo criminal, ou o contribuinte tiver divulgado os atos ou os fatos que ensejaram a qualificação da multa. E ainda, quarta hipótese, nos casos em que o contribuinte adote as providências para sanar as ações ou omissões tipificadas. Então, tem uma série aí de possibilidades de exclusão da penalização de acordo com a conduta do contribuinte. Ainda o que foi incluído é a questão da transação, né? Foi incluída uma nova hipótese de transação, e aí essa inclusão foi precedida por uma disputa, uma briga mesmo, entre os auditores fiscais da Receita Federal e os procuradores da Fazenda Nacional. E os auditores queriam que a transação pudesse ser feita diretamente com a Receita Federal, sem passar pela Procuradoria, como é hoje. Hoje a transação é competência privativa da Procuradoria, né? Então houve essa briga, digamos lá, nos bastidores do Congresso, e parece, salvo engano meu, que os procuradores venceram e continua essa nova possibilidade de transação, continua com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Eu aí não entro no mérito, saber se está certo ou está errado, ficar com a Procuradoria. Eu acho que isso aí é uma questão muito paroquial, que, infelizmente, né, nos meus 20 anos de procurador nacional, eu pude perceber isso. Nós temos essas questões paroquiais entre auditores e procuradores, inclusive, principalmente, essa questão que eu citei antes, dos procuradores não poderem ter assento no CARF. Né? Deixa eu mais o que eu reservei aqui. Veja essa matéria aqui, ó. A manchete. O artigo do PL do CARF que pode dar 34 bilhões ao governo. Esse número mágico aqui foi o número que o Ministério da Fazenda colocou, não se sabe exatamente como chegou a esse número, que seria o que a Fazenda economizaria com o voto de desempate de qualidade pelo fisco. Né? Como é que se chegou a isso? Não sei. Foi cientificamente? Não sei. Né? Como eu falei no grupo outro dia, acho que o professor Huberto se lembra, eu até contestei aquela afirmação do ministro, né? O ministro disse ao professor Huberto que ele foi enfático. Eu digo, ele foi enfático, mas foi também preconceituoso, né? Porque ele parte do princípio de que todos os votos a favor, todas as decisões, né, a favor sem o voto de qualidade do fisco, seriam a favor do contribuinte. Né? Ora, se fosse assim, se todo representante do fisco votasse a favor do fisco, todo representante do contribuinte votasse a favor do contribuinte, não era necessário nem fazer exceção. Né? Já de antemão se dizia, esse aqui ganhou, esse aqui pronto. Né? Então, nós não podemos partir desse pressuposto, e nem o ministro, muito menos o ministro, poderia partir desse pressuposto. Né? Mas é isso que ele faz, até para convencer os congressistas. Desculpe, tem que me ajeitar aqui. Até para convencer os contribuintes de que é necessário a volta do voto de qualidade, porque o governo, o Estado brasileiro, perderia 34 bilhões de reais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de importante que eu anotei aqui. Onde é que está? Sim, sobre essa questão da nova modalidade de transação. Diz aqui, um trecho incluído no projeto de lei do CARF cria uma nova modalidade de renegociação de dívidas. E, segundo técnicos, pode aumentar a arrecadação em 34 bilhões. Então, não estou falando só do voto de qualidade, não. Estou falando aqui, esses 34 bilhões viria dessa nova modalidade de transação. Conforme o novo modelo, os devedores poderão ganhar um desconto de até 65%, contra 50% do valor devido, segundo a regra atual. Então, o desconto para os contribuintes devedores
aumentará. O prazo de pagamento também passa de 84 para 120 meses. Então, uma nova modalidade de transação dentro do CARF. Não sei se isso não deveria ser considerado o jabuti, né? Porque não tem a ver necessariamente com o CARF, isso. Né? Então, nova modalidade de transação que deveria estar, a meu ver, na lei de transação. Né? Quero lembrar aqui que a lei de transação, a possibilidade de transação com a Fazenda Nacional demorou décadas. Eu passei 20 anos na Fazenda Nacional, sempre se falava em se criar a transação. Né? Nós tivemos um procurador-geral que defendeu muito isso. Puxa vida, estou esquecendo o nome dele agora. O nosso colega Heleno Torres trabalhou em conjunto, né, nesse projeto. Eram 2 projetos da época. Um para criar a execução fiscal administrativa, deixar de ser judicial como é hoje. Eu sempre fui favorável a essa administrativa. Acho uma perda de tempo dos juízes ficar cuidando cada passo da execução fiscal. Também é jabuti brasileira, jabuti isso. Jabuticaba, perdão. Né? Porque lá fora não é assim. Né? Lá fora não é assim. Normalmente, a execução fiscal é tocada pelo fisco e só vai para a justiça quando o executado provocar. Eu estou sendo prejudicado, está havendo um abuso, chama a justiça. Né? Então, era isso. É o Luiz Inácio Adams, me lembrei dele agora. E não foi o procurador-geral Benfiz pela carreira, infelizmente. Ele era da carreira e depois que saiu da AGU, ele nem voltou mais. Né? Não sei se ele pediu demissão, mas ele está advogando. Segundo eu soube, ele está advogando, não quis voltar para a carreira, pelo menos por enquanto. Então, eram esses 2 projetos que ele tinha. O da transação, que finalmente foi aprovado. Segundo me disse outro dia a colega Aline, disse, professor, a Procuradoria mudou totalmente, e hoje em dia é só transação, transação, transação. Na minha época não tinha, na minha época era parcelamento, parcelamento, parcelamento. Né? E agora tem a transação que parece surtindo efeito e beneficiando tanto o fisco, tanto a população, a sociedade, como os contribuintes de maneira individual. Meus amigos, acho que o que eu tinha de mais importante dessa primeira exposição aqui, primeira abordagem, né, do tema, era isso. Eu vou passar agora a palavra para o nosso colega Leonardo, que vai complementar fazendo as suas observações. Obrigado. Por favor, Leonardo. Eduardo, Leonardo? eu não consigo lhe ouvir. Leonardo, me ouve? Nós não te ouvimos, Eduardo. Leonardo. Ainda não. Ainda não. Talvez você tenha que alterar a fonte do Leonardo microfone mandou ali. uma mensagem aí, não? Ainda não. Tá. Epaminondas também entrou na sala, a Aline entrou na sala, sejam bem-vindos. Leonardo saiu? Vai voltar de novo? Isso, ele falou que vai sair e já volta. Então tá. Doutor Leonetti, não sei se tem alguma ordem já pré-estabelecida, mas eu poderia falar depois do Leonardo, que talvez eu tenha que entrar numa reunião daqui a pouco, eu queria já me garantir com a minha contribuição. Combinado. Muito obrigado. Estamos escutando, pessoal? Estamos escutando? Alô? Agora sim. Agora sim, ótimo. Eu tinha bastante coisa para falar aqui, professor Leonetti, mas o professor Leonetti me ajudou no trabalho aqui, então quase metade das coisas que eu ia falar aqui já foram ditas, tá? Quase metade não, 70% mais ou menos, um pouco mais. Eu ia abordar, como é que eu planejei abordar isso aqui, né? Eu pensei em abordar a questão temporal dessas normas, né? O professor abordou, né? Teve a questão também da MP ali, que eu não sei se o professor comentou, acho que não, talvez, a MP 1160, que começou a vigorar em 1º de janeiro, agora de 2023, que perdeu seus efeitos em junho, tá? Então teve essa questão que desses 6 meses ali que não foi convertido em lei, a MP, né? Então agora, especificamente agora, nesse período, a gente conta com
o voto de qualidade valendo a favor do contribuinte, né, nesse exato momento. E, enfim, eu ia dividir nessas questões temporais, um pouco do projeto de lei mesmo, né, do projeto de lei o 2384, que saiu da Câmara para o Senado, algumas críticas que eu vi no próprio Jota ali, que também o professor já abordou bastante coisa, alguns pontos principais e críticas, né? Então, eu vou tentar abordar aqui, vou começar pela parte final que eu ia expor aqui, que eu acho mais interessante, né? Já que o professor ele conseguiu abordar de uma forma bem ampla e bem generosa de detalhes essa questão do CARF, né? Então, pontos principais aqui, né? O professor já abordou essa questão dos 150% da multa qualificada por 100, tá? Uma outra questão que eu separei aqui, mais 3 questões que o professor não abordou aqui, que eu acho interessante trazer para a gente debater. A PGFN deve providenciar o cancelamento de qualquer dívida ativa que em que tenha havido multa acima de 100% do valor do crédito. Tá? Esse é um dos pontos também que está nesse projeto de discussão. Tá? Irrecusável. Uma coisa interessante aqui, que até esses dias teve um encontro na OAB, estava o professor Michel, estava a professora Carol, e tinha, se eu não me engano, um procurador da Fazenda, não lembro o nome dele, mas até comentei com ele, poxa, seria tão interessante, eles estavam falando sobre transações e tal, e eu falei assim, depois para ele no particular, né, eu falei assim, doutor, seria tão mais interessante se a gente, simplesmente, a PGFN, aliás, a Receita Federal, ela obedecesse às súmulas do próprio CARF, a gente já iria evitar um monte de coisa, hein? Eu ficaria muito feliz se isso acontecesse, né? As transações são interessantes. Perdão. Não acontece? As súmulas do CARF têm que ser obedecidas, meu amigo. Mas não são, professor. Eu tive esses tempos aqui, algumas brigas na Receita Federal aqui de Floripa, aqui. Os auditores não dão muita bola para algumas coisas. Está lá no CTN. Está no CTN, mas não materialmente, professor, no dia a dia, pelo que eu vejo aqui, na advocacia. Isso, Vandré, exatamente, Vandré. Depois a Aline vai poder falar. Nós, da Procuradoria, sempre respeitamos. Não a Procuradoria, professor. Súmulas vinculantes do CARF. Claro. A Procuradoria não, professor. Não falo em referente à Procuradoria, mas sim em relação aos próprios auditores, né, aos julgadores, né? Eu não sei dizer se eles agem aqui, a meu ver, estão agindo errado. Estão agindo errado. O professor Gilson não está aqui conosco. Para defender melhor isso. Mas eu tenho visto algumas no dia a dia. Desculpa, continua. No dia a dia administrativo, professor, eu tenho visto bastante isso, tá? Mas, enfim, o próprio projeto ele fala, né, que deve haver uma observância pelos jogadores das súmulas do CARF. Isso é uma coisa óbvia, não precisaria estar no próprio projeto, né? Isso é uma coisa óbvia até, né? Não precisaria estar no próprio projeto. O professor já abordou também essa questão de que a PGFN pode transacionar em casos, né, decididos pelo voto de qualidade. E uma outra questão que eu peguei dentro dos bastidores ali desse PL foi que o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, ele falou algo no sentido de que esse projeto seria interessante incluir nele a necessidade de o auditor comprovar os fatos que justifiquem a multa qualificada, né? É bem interessante isso, né? Porque é básico de qualquer estudante de, eu acho que 8ª, 9ª fase, tu tens direito administrativo ali, qualquer estudante que já saiba um pouquinho de direito administrativo, sabe que os atos administrativos eles têm que ser fundamentados, né? Então, esse projeto aqui, pelo menos nessa fase específica, nessa questão que eu falei agora do CARF, né, das súmulas do CARF, ele está chovendo no molhado, né, um pouco. Né, acaba sendo desnecessária algumas palavras, né? Quando o deputado ele fala, poxa, o auditor ele tem que comprovar, vamos colocar lá no projeto, que o auditor tem que comprovar os fatos que justificaram a multa qualificada. Poxa, sério mesmo que ele tem que fazer isso? Né, isso é próprio da validade do ato, né? Algumas outras questões. Eu abordei um pouco aqui o PL, tá? Eu trouxe algumas questões do PL, que eu vou abordar primeiro, depois eu vou falar um pouco das críticas, tá? O PL, basicamente, o PL 2384 de 2023, ele está na ementa dele que ele vai legislar sobre o resultado dos julgamentos no CARF, né, caso não haja empate na votação, e fala também sobre conformidade tributária. Eu achei muito legal essa questão da conformidade tributária, tá, sobretudo do ponto de vista de
de compliance, né, que a gente poderia dizer assim, dentro da advocacia a gente trata um pouco disso, né, com os clientes e tal, de eles estarem realmente em conformidade para não pagarem impostos a mais, né, no meu caso, né, que eu faço essas análises de tributos, e no caso também de não pagar impostos a menos, né, ou não tá em dia com as obrigações acessórias e tal. E eu tive contato com a Aline ontem, né, a gente conversou, me falou um pouco sobre o nudge, e eu acho que é um pouco disso também, né, de a Receita chegar a dar aquele cutucão no contribuinte, olha só, você está fazendo errado, vamos pegar pela mão, né, pegar pela mão e falar assim, olha, contribuinte, vamos fazer da maneira certa aqui, porque eu vejo bastante, né, eu estava há pouco tempo com um cliente na Bahia que ele tinha sido desenquadrado do Simples Nacional, e foi algo muito... teve um falecimento, uma sucessão, que uma pessoa acabou herdando algumas fábricas, dessas fábricas, tudo que juntou ali, eles eram do Simples Nacional, acabou saindo do Simples por causa de limite, extrapolação de limite, né? E a Receita Estadual, no caso, né, ela simplesmente desenquadrou as empresas, né, sem muito conversar antes, né, já chegou desenquadrando. Então, acho que isso daqui, se pegar para a Receita Federal, talvez seja espelho, né, exemplo para outros fiscos, né, a Receita Federal sempre exemplo, talvez possa influenciar de uma boa maneira aos demais fiscos, né, essa questão da conformidade tributária. E o que ele fala, basicamente, tá? No artigo 2, incisos 1º e 2º, ele fala que a Receita Federal, a Secretaria da Receita Federal, ela deve disponibilizar métodos preventivos de autorregularização de obrigações principais e acessórias, tá? E também a Secretaria da Receita Federal deve estabelecer programas de conformidade relacionados à aplicação da legislação, né? E ele fala que tanto essa questão dos métodos preventivos de autorregularização, quanto a questão dos programas de conformidade, né, sendo conversado, já sendo tratado com o próprio contribuinte dessas questões, isso não configuraria início de procedimento fiscal. Ou seja, a gente está diante aqui, pessoal, de uma denúncia espontânea, sem juros e multa, né, no caso, né, enfim, é algo um pouco estranho, ele mistura alguns conceitos aqui, na minha opinião, né, não especificamente, eu acho que fala em denúncia, tá, agora me fugiu aqui se fala em denúncia espontânea, mas me parece que quando tu fala que não vai configurar início de procedimento fiscal, o fato de a própria Receita disponibilizar métodos preventivos de autorregularização e falar com o contribuinte em relação a programas de conformidade, como é que se aplica tal lei especificamente aqui, parece que ou já existe, né, a consulta, as soluções de consulta da Receita, ou ele mistura conceitos, né, de denúncia espontânea e tal, me parece um pouco confuso, né, e depois eu queria a opinião de você sobre essas questões, assim. O que seria a conformidade, né, a orientação tributária, né, relacionado à norma, a gente já tem as soluções de consulta, né, e não caberia, né, não seria aplicável eventual penalidade administrativa, né. Isso eu achei interessante porque seria a efetivação da presunção de inocência, né, dentro do próprio âmbito administrativo ali, a gente sabe, né, como eu comentei, né, muitas vezes o próprio auditor o próprio julgador e o delegado ali do 2º grau, ali a turma ali dos auditores acaba não muito respeitando as próprias súmulas do CARF, né, então é algo que seria interessante, né, mas eu acho que a gente também teria que falar, né, se fosse falar de mudança de paradigma, né, de presunção de efetividade, de presunção de inocência, a gente poderia falar sobre questão organizacional dentro da própria Receita, né? Eu acho que existe uma possibilidade de se conversar dessa cultura organizacional da própria Receita, né? Que existe uma sanha ali dos auditores de o contribuinte está sempre errado, ou ele é sempre culpado, ele teve um conluio aqui, teve um dolo específico, enfim, né? Acho que tem que ser tratada essa questão. A transação, né, o professor já comentou, né, uma questão interessante do PL é a possibilidade de transação de contencioso de baixa complexidade, né, que foi adotado o limite do reexame necessário do CPC, né, que seria um lançamento de até 1.000 salários mínimos, né. Deixa eu ver. Bom, o resto, as questões que eu tinha anotado, tem mais umas questões aqui, tá? Que estão relacionadas a críticas, tá?
O que que eu consegui analisar, trazer para vocês aqui, que eu achei mais interessante de todos os artigos que eu li, enfim, a questão que fala que esse projeto, essa questão se mostra atrativo, né, ao contribuinte, para que ele possa encerrar o litígio, né, meio que, como eu comentei, né, se transforma numa denúncia, né, ali, numa autodenúncia, deixando o cliente, né, dando possibilidade que ele faça uma autorregularização, né. O ponto crítico é que quem aderir a esses programas, né, a essa lei, na verdade, não seria nem programa, seria lei, né, seria decorrente de lei, né, então, pagaria o mesmo montante do bom contribuinte, né, que pagou em dia suas obrigações. Então, essa é uma crítica que o pessoal tem feito, né, em alguns escritórios de São Paulo, eu vi algumas reportagens e tal. A questão é que, dentro dessa crítica, a gente pode falar o seguinte: poxa, e o risco, dentro desse próprio litígio, dentro da Receita, no CARF, de não ter empate, e de não se precisar, e de o voto de qualidade não fazer sentido para esse contribuinte, ele perder lá no CARF, né, entre aspas, de lavada, né, ter uma decisão unânime contra o contribuinte, né. Então, e é claro, né, a gente sabe muito bem que o CARF é um conselho muito técnico, né, tanto a parte dos contribuintes, quanto a parte dos próprios auditores, né. Eu consigo ver um pouco, né, enfim, das coisas que eu leio do CARF, decisões, soluções de consulta e tal, a gente consegue perceber um viés da Receita Federal, né. Eu penso também que a gente consiga também perceber um viés dos votos. Eu não fiz esse estudo, mas com certeza a gente vai conseguir também perceber um viés, não só nas soluções de consulta, mas nos votos vencedores em relação ao contribuinte, né, que tem enfim, como relator ali, algum membro do CARF que tenha entrado pela parte do contribuinte e tal. Provavelmente deve existir esse viés também. Então, é uma coisa normal, entre aspas, no direito, né. Uma outra crítica, né, e aí eu encerro a apresentação, é que seria um refis institucional, né, estaria na lei legalizado ali uma prática de refis que tu poderia recorrer a ele sempre que tu encontrasse nessa situação, né, de voto de empate lá no CARF e ter sido vencido pelo voto da Fazenda, né. Então seria isso, pessoal, tá? Acho que a principal questão desse PL é essa questão voltada à crítica do refis, né. Então, queria jogar para vocês aí essas questões e ver o que vocês acham. Obrigado. Obrigado, Leonardo. A gente ouviria agora o professor Roberto, mas como o Daniel pediu que precisa sair, vou dar a palavra ao Daniel e vou pedir que todos nós agora que falemos, procuremos não nos alugar, ser objetivos, não nos alugar muito. Daniel, com a palavra. Obrigado, doutor. Na realidade, é mais para me precaver, né? Mas, enfim, como o senhor já bem expôs, o Leonardo também fez uma complementação. Esse tema, né, ele foi meio ofuscado aí pela questão da reforma tributária. A reforma tributária foi na quinta e o PL no CARF foi na sexta, né? O Arthur Lira conseguiu essa prosa de conseguir ter dois temas tão importantes sendo aprovados na sequência, né? E é um tema muito caro, porque é notório que aí temas de divergência, como o ágio, o AVJ, a questão do PIS, COFINS, insumos, tradicionalmente, né, entre outras questões, tem uma tendência de empate, né? E aí é claro que cada julgador ele tem ali esse paute ali pela máxima ali imparcialidade, que é tão cara ali na cadeira de conselheiro. E, naturalmente, ali cada um vai ter a sua linha de formação. Então, em temas mais polêmicos, que realmente existe uma divergência de interpretação da legislação tributária, aí há uma tendência de assistir um empate, né? E a gente sabe que a presidência é sempre exercida por um presidente representante do fisco, e o voto de qualidade nada mais é que o voto duplo do presidente. E que não é necessariamente aí desfavorável para o contribuinte, né? Existem casos, por exemplo,
né, que é a multa qualificada que a gente assistiu ao longo dos últimos anos, que o desempate foi a favor do contribuinte, né? Isso é, inclusive, um dos pontos que a gente observa positivado no PL 2384, que veio com muito forte aí no acordo que a OAB fez. Então, essa pequena introdução aqui é só para tirar a mística aqui do voto de qualidade, que é sempre desfavorável ao contribuinte, porque não é. Né? E aí, novamente, o PL trouxe a questão, que foi um dos pilares do projeto, da redução da multa qualificada, né, que também foi um tema no CARF ao longo dos anos, e a jurisprudência foi considerada de forma favorável. Né? Então, existe voto de qualidade de forma favorável ao contribuinte ou não, vai depender. E o que aconteceu em abril? Em abril de 2020, a gente teve uma alteração legislativa, que houve a introdução aí do 19E, que trabalhou justamente com a ideia de uma nova modalidade, aí, com uma nova dinâmica, de um critério de desempate, que aí, ou seja, quando em determinado tema, de novo, os temas de mais complexidade, a avaliação valor justo, PIS/COFINS e sumos, caso ocorra esse empate, o desempate dá-se em favor do contribuinte. Né? Só que isso foi alvo aí de foi meio conturbado, porque ninguém deu muita bola na época, mas fato que passou, né? Mas antes disso, né, que o doutor Leonete pontuou, será que a gente não tem que discutir algo subjacente aí à questão do CARF? Né? A gente precisa discutir o voto de qualidade ou qual é o melhor modelo de tribunal administrativo que a gente deseja? A gente quer um TAT, igual o de Pernambuco, que é todo mundo concursado, né? E aí a gente pega estudos empíricos, né, relacionados a vários países que têm uma justiça tributária, como se fosse um TRF fiscal, né, um poder judiciário fiscal. Né, e isso nunca entrou em discussão, só a questão do voto de qualidade. Então a gente fica trabalhando nessa dualidade aí, voto de qualidade, se de desempate favorável ou não, né, como se a gente não precisasse discutir o tribunal em si. Né, mas a gente não vai entrar em direito comparado aqui pelo tempo, mas, de qualquer forma, sabe que existem estudos, existem provocações, e como eu falei, a gente tem um exemplo aí do TAT de Pernambuco, que foi muito na linha do que o professor Everaldo Maciel trabalhou com a ideia de concurso público, ele conseguiu implementar isso no TAT, né? E é uma prática, né? Eu não estou defendendo uma coisa ou outra, né? Até porque se a gente olhar o Brasil adentro, a gente tem uma veia paritária, a gente tem representantes de fisco, do contribuinte, uma realidade do nosso país, tribunais municipais, estaduais, federal, né? Gostemos ou não da composição paritária, é isso aí que vem apresentando para a gente as diferentes entidades federativas. Né? Então, aí, partindo da premissa que essa estrutura, né, é a estrutura acomodável à nossa realidade, a gente trabalha com ela, será que não é melhor a gente enxergar o que está um pouco por trás desse voto de qualidade? Né? O que é desejável? Né? O que são todos esses elementos aí da cadeira de julgadora? Imparcialidade, ausência de viés arrecadatório, né? E mais do que isso, né? Quando a gente volta para o critério de desempate, que é o que a gente estava falando aí em abril de 2020, com a 10.522, que seria o 19E, o que acabou acontecendo, né? A gente assistiu uma situação aí pós-Zelotes, né? Para quem não sabe, a Zelotes aí foi uma operação aí de 2015, declarada em março, pegou muitas empresas, bancos, montadoras, empreiteiras que estavam comprando, pagando propina para os conselheiros do CARF, né? E a gente, depois desse caso de Zelotes, a gente percebe um certo dirigismo aí, um certo conservadorismo aí do CARF, e a gente começa a inaugurar os votos de bancada, né? Quem está do contribuinte vota, quem está escolhido pelo contribuinte vota a favor do contribuinte, quem está a favor do fisco vota a favor do fisco, né? Isso acabou gerando uma certa angústia, porque a gente começou a assistir julgamentos recorrentes de voto de qualidade, né? E aí, com o voto duplo de presidente, em grandes causas de contribuintes, a gente percebeu aí um grande volume de causas desfavoráveis ao contribuinte, né? Então, assim, esse contrabalanceamento, de um lado pré-Zelotes, antes de 2015, com julgamentos mais equilibrados, é uma situação que vem sendo resgatada, como eu disse, na questão da multa qualificada, né? E também, muita coisa aconteceu, né? A gente verifica que os conselheiros que vão entrando vão se pautando aí por uma maior imparcialidade dos dois lados, né? Mas o que aconteceu em 2020? Pandemia. E na pandemia a gente teve o movimento grevista, a gente teve Sidfisco, a gente teve debate de bônus de produtividade, né? Então, e cada vez mais o CARF foi sendo atacado, né? E com o voto de qualidade derrubado, em
em janeiro de 2023, já dando esse salto de 2020 para 2023, o Haddad trouxe essa questão aí com viés arrecadatório. A MP 1160, ela veio justamente porque a Receita estava perdendo a arrecadação, né? E evidentemente, estava associada à dinâmica, à mudança da dinâmica aí do voto de qualidade, né? Mas a gente lembra que o CARF não faz parte da Receita, é um órgão autônomo, os jogadores não são vinculados à aplicação das instruções normativas, às soluções de consultas da Receita Federal, né? Eles são pautados na legalidade, enquanto conselheiros, sejam eles da carreira, sejam do representante das confederações, né? A gente também lembra que tem uma seleção aí dos conselheiros do CARF de maneira transparente, com lista tríplice, enfim. O fato que a MP 1160 acabou caducando e aí virou aquela angústia, né? A gente assistiu as coisas meio atravessadas no meio do caminho, né? A MP 1160 ela trabalhava diretamente com o voto de qualidade, com a questão do voto de qualidade, sem nada mais dispondo. E o governo federal viu que ele ia ter que começar a ceder, né? A gente viu na Esfera Brasil, o Conselho Federal da OAB, outras entidades representativas tentando negociar e fazer um acordo com o retorno do voto de qualidade. A gente assistiu basicamente aí, nesse cenário, 3 grandes grupos. Um que não queria o voto de qualidade de jeito nenhum, porque aquilo ali já foi decidido pelo parlamento em 2020, né, com a inserção do 19E na 10.522, pela Lei 13.988, que isso seria um assunto encerrado, não deveria nem voltar por MP, nem por novo projeto de lei. Ao mesmo tempo, aí a gente assistiu um outro grupo, que aí se insere o Conselho da Federal da AB, que vai entender o que é ter que tolerar o voto de qualidade, mas já que é tolerar o voto de qualidade, começou a negociar, por exemplo, a representação para fins penais, que, na meu ver, é uma coisa óbvia, que tem que ser afastada, os juros, a multa de ofício, né, a questão dos encargos legais, né, tentar afastar as penalidades e negociar em 90 dias algum tipo de desconto adicional, por exemplo, uma possibilidade de transação. Então, a gente vê que tudo isso apareceu no PL. Eu mandei um documento no grupo hoje, se a gente pegar o documento da negociação da OAB, a gente percebe que isso tudo foi englobado pelo PL substitutivo, que foi aprovado na Câmara, né? E, por último, a gente tinha uma terceira vertente, que era um pouquinho mais rígida, que não queria o voto de qualidade, mas se tiver que engolir, ele ia ter que aceitar essas condições de afastamento de penalidade, né? E também não ter o não oferecimento de garantia para socorrer do judiciário. A gente percebe que tem a questão da dispensa da garantia aqui para discutir juízo, mas não é tão factível assim. A gente percebe 2 requisitos ali que eu queria chegar. Eu tinha até um pouquinho mais de tempo para falar, né? Mas a questão é que a questão da garantia, de depositar em juízo, apresentar seguro-garantia, carta-fiança, enfim, todo aquele celeuma de garantia, aí está dentro da realidade brasileira, é muito complicado a gente pensar que a apresentação de garantias compromete a liquidez das empresas. A gente tem toda essa dinâmica, e que aqui todos trabalham aqui na advocacia, seja corporativa, seja advocacia pública, a gente sabe quanto que esse movimento financeiro ele acaba aí comprometendo a linha de crédito que uma companhia ainda que seja uma companhia robusta, uma multinacional, enfim, isso compromete a apresentação de garantia. Ou seja, uma companhia tem uma linha de crédito determinada e na hora que ele vai discutir no judiciário, cada hora que ela apresenta um seguro-fiança, uma carta-garantia, ela está elevando ali indiretamente a tua taxa de juros, né? Porque aumenta o risco, aumenta a taxa de juros. Então, ali compromete ali, de certa forma, o que poderia ser utilizado para reinvestimento da própria companhia, para ampliação de planta, enfim. A questão da garantia não é apenas um meio de garantia PGFN ou garantia ou que o débito seja pago, mas tem um comprometimento aí em relação à linha de crédito da empresa. Então, esse terceiro bloco, que o senhor quer falar alguma coisa, professor? Não, está concluindo? Vou me encaminhar para o fim, faltam alguns pontinhos. Temos muita gente para falar, Daniel. Temos muitos para falar. Vamos lá. Continua, por favor. Então, esse terceiro bloco tentou defender que fosse afastada a garantia. Bom, enfim, vou avançar aqui, já pulando para a parte da transação, que eu acho que é uma questão muito interessante. Eu vi uma matéria ontem, eu vou trazer o dado aqui, que esse ano, ou no ano passado,
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional recuperou 21 bilhões, 22 bilhões de créditos inscritos de dívida ativa, dos quais 10 bilhões eram acordo de transação tributária. Então, a gente percebe aí o quanto que a transação é um grande meio, e aí, por isso, a celeuma aí entre Receita Federal, auditores e PGFN, né, de quem vai ficar, porque isso, evidentemente, tem participação, bônus de a batalha de bônus de produtividade, honorários, enfim, existem aí essas questões, né? Mas é uma discussão que a gente não precisaria ter, porque eu queria trazer o exemplo de São Paulo aqui, que tem um projeto de lei em tramitação em São Paulo, que tenta unificar essa questão da transação da Secretaria de Finanças com a Procuradoria. Ou seja, na realidade, ao fim e ao cabo, a transação ela é por administração tributária, independentemente de quem está negociando. Então, eu imagino que essa questão de disputa, quem vai ficar responsável pelo quê, ela acaba provocando alguns prejuízos para o próprio contribuinte, porque muitas vezes ele não sabe com quem que vai negociar, hora PGFN, hora Receita, enfim. Eu entendo que é uma questão que deve ser melhor trabalhada e que não precisa ter esse embate entre carreiras, né? Bom, professor, melhor passar para outro colega, tinha bastante pontos aqui para tratar, mas imagino que, mudando a voz aí, de repente, a contribuição pode ser ainda maior. Perfeito, Daniel, que aqui nós temos a nossa dinâmica exposição inicial, de 1 ou 2, hoje tivemos 2 na exposição inicial, e depois cada um de nós vai dar a sua opinião, a sua contribuição. Então, obrigado, parabéns pelas observações muito pertinentes do Daniel. E vou passar agora de imediato. O Daniel fica à vontade para sair a hora que precisar. E vamos passar a palavra para o professor Humberto. Bom, então, bom dia novamente, né? Mas excelente, né? As contribuições inicialmente ali do professor Leonetti, aí depois eu não sei se agora... Ah, tá, a apresentação. Não, é que a Emanuela colocou aqui, me parece, né, Emanuela, você colocou, não é isso? Agora? Isso, eu comecei a compartilhar aqueles materiais que a gente conversou ontem, que você tinha me pedido se eu podia fazer a... Sim, eu vou aproveitar que você colocou até para agilizar o que eu ia dizer, porque quando comecei a falar agora, eu estava dizendo então que foram excelentes as contribuições, estou tendo muitos problemas, muitas das questões a discutir, e eu tinha aqui, mas eu vou abreviar bastante, né, porque eu acho que seria bem interessante agora a gente ouvir a Juliana, né, diante de tudo isso, com a experiência do CAF, assim como a Aline, né, que na Procuradoria, que está aqui presente também, e os demais aqui participantes. Então, acho que teremos muita contribuição aqui, e a minha, como não é de atuação e de muito conhecimento do CAF, mas então eu ia trazer então o seguinte, o que me chamou a atenção, eu achei interessante, foi esse... que o Jota, né, fez um resumo, mas viu, Emanuela, não seria esse, seria aquele outro que é o relatório mesmo, tá? Esse aqui é quase... esse é o relatório, não? Isso, é o das teses, esse que tem o resumo das teses. Não, esse das teses, isso, das teses, esse das teses. Mas é só esse quadrinho mesmo aqui. Se puder ampliar um pouco, Emanuela, é só esse quadrinho mesmo, que não dá tempo de mais nada. Não é, você pode aumentar? Sim, eu estou aumentando aqui, não sei se já... Beleza, então. Então, pessoal, depois, o que aconteceu? Agora, no início desse ano, então, a medida provisória 1160 retornou o voto de qualidade. E aí, o CAF fez, aliás, o Jota fez um levantamento, né, sobre o que houve de modificação, né, quer dizer, como diz aqui um debatedor ali, aliás, um advogado que deu uma informação aqui para o Jota, né? Na verdade, foi virado ao avesso aqui, digamos, né?
Bom, então o que acontece? Até quando você falou aqui em jurisprudência do CARF, é algo aqui que fica assim, um pouco difícil, um pouco instável, que foi a palavra, uma certa instabilidade. Por quê? Primeiro, como foi mencionado já aqui, o CARF estava construindo uma jurisprudência ali diante de questões complexas, inclusive relativo ao planejamento tributário, né, questões ali que o que seria e tal. Então já estava sendo construído bastante. Mas aí, quando foi revogado o voto de qualidade, aí sim houve uma mudança ao avesso. Tudo aquilo que estava sendo até aquele momento considerado profisco, mas, como diz o Leonetti, essas expressões não são boas, e eu vi o Sérgio André Rocha dizendo, olha, vamos discutir o seguinte, são dois interesses na tributação, o interesse da sociedade, ou o interesse de arrecadação mais específico, mas é para a sociedade, e o interesse dos contribuintes, não é que esse é pró-fisco ou pró, e também o Chueri também reclamou disso, não, é pró-legalidade e assim por diante. Então, mas a expressão que se usa ali, pró-fisco, né? Mas então estava se construindo a possibilidade de se chegar a conceitos assim, que serviriam de jurisprudência, de uma certa segurança jurídica, e advogados aqui nesse levantamento do Jota disseram, ficou muito instável, saber, e muita insegurança, né? Quer dizer, até aquele momento estava sendo construída e dizendo, pelo CAF, né, bastante jurisprudência deles ali, considerando o que seria um planejamento que não seria, então, uma elisão. Bom, aí depois, quando foi revogado esse voto de qualidade, virou ao avesso, né, como eu estava dizendo, e aí várias decisões que antes eram no sentido de que aquele planejamento, aquelas teses, falar em teses aqui, porque eu vi o Sérgio André Rocha também dizendo assim, olha, quando são teses, quando são de questões que não são exatamente questões de prova, mas questões de linha, de interpretação assim, complexa, aprofundada, e geralmente de grandes empresas, grandes bancas de advogado, geralmente isso aí seria bem razoável que isso não fosse decidido administrativamente. Então, quando há aquele empate, como foi dito aqui, expressão que não é muito boa, mas de bancada, quando há uma linha assim, e é uma questão de teses, seria bem razoável que um voto de qualidade, sendo área administrativa, levasse isso à discussão do judiciário. Isso, a opinião do Sérgio André Rocha, num debate ali. Mas então aí o Jota levantou rapidamente o que aconteceu durante essa medida provisória que afastou que trouxe novamente o voto de qualidade. O que aconteceria, né? Será que tudo ia ser decidido contra o contribuinte, pró-fisco, sempre tudo, porque tem esse voto de qualidade? Então, verificou aqui, não dá para... Bom, não sei, acho que o pessoal consegue ler, né? Eu é que está meio difícil aqui, mas, enfim, bem rapidinho, pessoal, porque, como eu falei, eu acho que muitas contribuições aqui, mas houve mudança no seguinte, a amortização do ágio interno, que antes, né, no ano passado, 2022, várias empresas estavam perdendo ali, porque havia voto de qualidade, provavelmente nessa linha. E, em seguida, agora, quando foi retirado o voto de qualidade, né, aliás, agora... Bom, então, vamos lá. Com o voto de qualidade, as empresas estavam perdendo essa interpretação aqui, favorável à amortização do ágio interno. Até mencionado aqui, por exemplo, a empresa como a Angeloni, por exemplo, né? Então, que faz uma operação entre empresas de grupo e tal, e daí tem o ágio interno que seria amortizável ou não. Então, antes da medida provisória agora, que não tinha mais o voto de qualidade, era pró-contribuinte, para usar essa expressão. E agora ficou pró-fisco, imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Na tributação de lucros no exterior, estava, antes da medida provisória, sendo pró-contribuinte, né? Voltou a medida provisória a dizer que tem voto de qualidade, agora até março, que foi esse levantamento, ficou pró-fisco. A trava de 3% na incorporação de empresas, que não poderia aproveitar ali o ágio, né, também,
mais do que 30%, aliás, prejuízos anteriores, mais do que 30%, era prejuízos anteriores na incorporação de empresas e tal. Aí estava pró-contribuinte, enquanto não tinha voto de qualidade, agora voltou para o fisco. A tributação de bonificações e descontos, que supermercados compram, né, e tem ali bonificações e desconto. Havia uma discussão se isso aí significaria, na verdade, uma receita dos supermercados. E aí é bem complexa essa questão. Eu acho que até um exemplo para ver como as coisas são bastante complexas nesse tipo de situações. Várias opiniões, se formos olhar, várias doutrinadores. Então, é possível uma interpretação, outra interpretação. Antes, o ano passado, então, que não havia voto de qualidade, estava pró-contribuinte. Aí voltou aqui a situação pró-fisco, só que aqui, se nós formos olhar o detalhe, não foi exatamente aqui, não foi a questão não foi a questão de ser por voto de qualidade. Tem certo caso, esse aqui eu acho que não foi por voto de qualidade, que teve opinião também de conselheiro, né, representante da área privada, que votou na linha de que realmente significava uma receita, sim, né? E aí então haveria uma tributação. Até nesse caso aqui, o conselheiro que votou então numa linha diversa daquela de interesse das empresas, até é um conhecido nosso, né? Bastante conhecido nosso. Bom, a participação dos lucros ficou no ano passado, lembrando que no ano passado, que não tinha mais voto de qualidade, passou a ser pró-contribuinte, anteriormente já era pró-fisco. Era entendido, por exemplo, nesse caso aqui, que para o diretor que não é empregado, não se aplicava a lei, né, que dizia que aí essa participação no lucro não tinha contribuição, não se aplicava a lei, porque a lei dizia para empregado, mas para diretor não é empregado, então não teria esse benefício. Era assim que estava sendo entendido, e voltou aqui a ser pró-fisco, inclusive aqui me parece que tem, ou então há indicação, segundo um dos especialistas que deu opiniões aqui para o Jota, e é bem interessante mencionar isso, que há vários conselheiros da área, representantes da área privada, que também entendem, né, tecnicamente, que o diretor não é empregado. A justificativa daqueles que defendem que sim, que são considerados dentro dessa lei, são trabalhadores, porque a Constituição diz que o direito é dos trabalhadores. Mas aí diz a tese que ficou pró-fisco, até com participação, ou como, melhor dizendo, com a possibilidade de, no futuro, não depender de voto de qualidade. Mencionando que havia... Bom, eu não vou... Um outro detalhe aqui que eu vou deixar por causa do tempo. Então, fica só assim. Aqui também voltou a ser pró-fisco. Denúncia espontânea da compensação foi um caso em que era pró-fisco, mas agora houve aqui uma maioria, né, com participação, inclusive, então, do representante do fisco, no sentido de que a denúncia espontânea pode ser, sim, feita via compensação. Então, só para ter uma ideia de como... E aí isso gerou, né, o que se confiava muito nos debates iniciais, lá em 2020, quando foi revogado o voto de qualidade, aí o Chueri usou muita expressão no debate, dizendo, olha, o pêndulo foi num lado contrário de uma forma muito radical, quer dizer, antes tinha o voto de qualidade e isso estava, em certas situações, gerando ali um descontentamento que, na verdade, era principalmente de grandes empresas, porque era com base em questões principalmente daquele planejamento que a OCDE considerava numa linha agressiva, mas aí nós não temos aqui uma leis anti-abuso de uma forma mais bem elaborada, e o Conselho estava decidindo de uma forma a utilizar conceitos ali. Bem,
Mas, então... O tem ali da Pada, não, né? Então pede. Então, aí, o que acontece é que... Não, eu só vou contigo. Então pede, querida. Fica à vontade, pede o que tu quiser. O Leonete está aberto. Bom, fechou. Então, aí, pessoal, então, aqui, como eu estava dizendo, a jurisprudência fica, assim, prejudicada. Bom, o que eu estava dizendo é que naquela época, logo que foi dito que foi, aliás, revogado o voto de qualidade, né? Então houve muitas decisões favoráveis aos contribuintes, que antes eram contrárias, e aí o Chueri disse né, que isso tinha levado a uma linha muito radical a favor do contribuinte, porque toda decisão na área administrativa, simplesmente um empate, que, como diz também o Sérgio de Rocha, isso não mostra um conhecimento da verdade material. Afinal de contas, o que é o certo e o que é errado? Chegamos num empate. E como é tese, como é questões geralmente complexas dessas, como nós estamos vendo na tela, o razoável seria, então, que fosse, se houve empate, ir para o judiciário. Mas como era a área administrativa, era razoável que, nesses casos, o voto de desempate se aplicasse. E aí a discussão iria para o judiciário, para o contribuinte discutir. Como foi revogado esse voto de qualidade, diz o Chueri, o pêndulo foi muito radical, porque aí o empate já era suficiente né, para dar favorável ao contribuinte, e isso iria gerar reações contrárias. E agora é o que nós vimos que aconteceu nesse início de ano. Então, uma revogação daquela lei e volta a valer o voto de qualidade, e vimos que realmente, voto de qualidade realmente voltou a ser aqui profícuo. Agora, é claro que esses contribuintes aqui poderão discutir, e como diz, né, eles pedem e vão para o judiciário. E como diz agora como foi destacado aqui pelos nossos 3 colegas que já falaram, então, inclusive, poderão discutir sem apresentar garantia e outras vantagens, ou então pagar. E aqui, lembrando que aquela ideia do Haddad de que vai ter uma arrecadação grande, nós vemos ali que tem aspecto de transação. Por outro lado, eu não sei de onde é que viria essa arrecadação, a não ser com umas vantagens de realizar o pagamento, porque senão ele vai para o judiciário. Então, alguém que perde agora com voto de qualidade uma ação de 2 bilhões, porque as ações são grandes, né? Então, aí, nesse caso, a tal da arrecadação não vai ter, porque ele vai para o judiciário. Aí, quando ganhar no judiciário, e aqui vem um problema que eu acho que pode ser ressaltado das participações até agora, né? E foi mencionado em vários artigos na imprensa. O contencioso, porque se eu vou discutir e depois lá na frente, isso não. Quando não tenho voto de qualidade, se eu não tenho voto de qualidade, ou, mesmo assim, com voto de qualidade, mas possibilitando tantas vantagens ou tantos estímulos para que ele pague parcelado, não pague multa, etc. Será que vai gerar? Mas isso eu não analisei muito, só estou mencionando que tem essa questão levantada, que pode até estimular um contencioso. Eu vou discutir para chegar até lá adiante, e lá eu vejo como é que eu vou pagar essa situação, ou se ainda vou discutir no judiciário. Eu tinha anotado aqui alguns a cada dos participantes anteriores, mas acho que realmente eu vou parar por aqui, porque senão vai... não, é muito tarde já, pessoal, vou parar para ver a participação dos outros. Obrigado, e eu não sei se a Manuela teria algo a acrescentar aqui, Manuela, que você também analisou isso? Não sei. A Manuela é a próxima da lista. Dizer alguma coisa aqui rápido para a gente posso aproveitar encaminhar. aqui o gancho. Obrigado, hein, pessoal. Só um instantinho. Obrigado, professor Roberto. Muito boas observações, como sempre. A Emanuela já é a próxima aqui da lista, então passo desde já a palavra a Emanuela. Eu vou tratar de ser breve também, para oportunizar todos a participar, né? Além desse relatório sobre as teses que foram revertidas, né, que a gente vê que de 5 foram revertidas em favor do fisco e uma em favor do contribuinte,
Foi feito um levantamento pelo Jota também, eu gosto muito dos relatórios que o Jota faz, porque são muito sérios, né? De que quase 95% dos votos de qualidade que o CARF proferiu em 2023 foram benéficos à União. Né? No total, o percentual chegou a 94,7%. Né? Em 2023, a gente teve 153 processos em que se utilizou, né, o voto de qualidade, e desses apenas 8 tiveram decisões favoráveis aos contribuintes, enquanto em 145 das decisões foram desempates favoráveis foram favoráveis à Fazenda Nacional, né? Eu acho que esses dados... Esse 94,7% se refere a número de processos ou a valores discutidos? Não, ao número de processos. Número de processos. Eu acho que o número mais importante aí seria de valores, né? Não sei se tu tens aí nesse levantamento. Porque o número de processos não diz muita coisa. Porque pode ser que ela tenha ganho dos processos de menor valor e perdido nos processos de maior valor. Não, claro, eu entendo, professor, que são variáveis diferentes, né? Que essa dos números dos processos nos traz dados da frequência com que esse desempate beneficia a Fazenda ou ao contribuinte, não necessariamente só em relação ao impacto. Perfeito. Mas eu acho que para a gente dizer se o voto beneficia a União ou não, teríamos que ver em termos de valores. É isso que o ministro da Fazenda diz, que nós estamos perdendo a arrecadação. Eu discordo dele, diametralmente, mas tudo bem. Então, acho que, pergunto mais uma vez, tu tens aí alguma estatística em termos de valores? Não, em termos de valores eu não encontrei. Acho que é um Bart quer falar alguma coisa. Obrigado. Posso, sim, eu só gostaria de dizer que eu lendo, não, esse aqui é referente agora a 2023, né? Eu vi um comentário de um autor, não sei se é o Breno Gonçalves ou outro que estava ali, que é o seguinte, que em 2017, foi Breno Gonçalves mesmo, ele é muito pesquisador, ele disse que em 2017 ele queria essas informações mais claras, mas o CARF, infelizmente, ele critica, não faz bons relatórios, o CARF não fez um tempo, depois não fez mais, mas ele disse que de 2017 acabou tendo a informação de que, na verdade, havia ali uma participação, um certo percentual de decisões, então, pró-fisco e pró-contribuinte. Mas depois ele viu que as decisões pró-fisco ali significava de 300 bilhões de reais decididos no ano inteiro pelo CARF, 117 bilhões eram por voto de qualidade. Então, os valores... os valores... Perfeito. É 30%. Então, o voto de qualidade é decidido ali representando valores enormes. Aí eu ouvi ele dizer isso, mas o que eu queria dizer é que isso ressalta que são questões daquela de grandes empresas que acaba tendo esse voto de qualidade, e eu daria razão para o Sérgio André Rocha, que diz que é com base em teses, com base em discussões complexas, que não se chega a uma decisão material, porque há um empate ali, e isso deveria realmente, é mais justo, ir para o judiciário. Eu até fiz um pensamentozinho meu particular aqui, eu como um contribuintezinho também, eu também sou contribuinte, mas eu gostaria de ver que realmente esses contribuintes grandes, realmente o que é verdade e o que não é, não ficasse decidido dessa maneira, mas que fosse visto de uma forma mais, né, talvez pelo judiciário, porque são valores muito altos e vão pesar na arrecadação como um dos interesses sociais importantes, destacado também por Sérgio Rocha, né? E garantido o direito dos contribuintes, sim, mas também tem que garantir o direito à arrecadação, porque quando a arrecadação cai por uma interpretação assim, decidida por empate, digamos, vai acabar pesando, como nós estamos vendo claramente agora, aumenta a alíquota de outro imposto para compensar. Pessoal, desculpa aí, obrigado. Perfeito, Beto.
Quer continuar, Isabela? Sim, eu só quero encerrar a minha linha de pensamento, porque eu acho importante a gente analisar esses dados, mas eu não acho que eles necessariamente signifiquem que o voto de qualidade é algo desejável ou indesejável, né? Eu acho que a decisão é um pouco mais profunda, mais até filosófica, né? No sentido de qual é a função que a gente enxerga que um tribunal administrativo deve ter, né? E que tipo de tribunal administrativo a gente quer, né? Considerando que não encerram as discussões, né? Que existe sempre a possibilidade de ir para o judiciário. Claro que aí entram outras questões sobre, né, se é algo que a gente deva querer incentivar, né, uma judicialização, mas entendo que, como o professor Humberto pontuou, em alguns casos é interessante que temas muito importantes, temas muito relevantes, teses que sejam multiplicatórias, né, como tudo no tributário, tenham uma decisão um pouco mais firme no sentido de ser judicial, né? Então, acho que é isso, assim, às vezes eu sinto que a gente analisa dados, é muito importante, mas a decisão também tem que descer uns degraus para a gente falar aí sobre questões um pouco mais filosóficas, estruturais, sobre o modelo que a gente quer adotar e acha adequado, né, para a sociedade que a gente tem hoje. Obrigado, Emanuela. Essa questão de... O Humberto tocou ali, ele não quis entrar, mas ele tangenciou a questão de o fisco poder discutir questões que ele perdeu no CARF. Eu, totalmente, acho que isso não é possível. Né? O CARF faz parte do Estado brasileiro. Não, Leonetti, não era... Posso falar, Humberto? Eu estou falando, Humberto. Mas não era a minha opinião essa aí, não. Não foi minha opinião. Tudo bem, eu achei que tu estava tangenciando isso, que tu falasse que grandes decisões envolvendo grandes volumes deveriam ir para o judiciário. Não, vai para o judiciário se o contribuinte perder no CARF. Se o contribuinte ganhar no CARF, não vai para o judiciário, porque o entendimento até agora tem sido o de que o fisco não pode, só um instantinho, o fisco não pode discutir questões no judiciário que ele perdeu no CARF, porque o CARF faz parte do fisco, o CARF faz parte da União, não tem sentido a União contra a União. Agora, se colocasse isso na legislação, para aquelas questões, por exemplo, e que houve empate, eu acho que passaria a ser razoável. Aquelas em que houve empate, permitir que se o fisco fosse ao judiciário. Mas agora, com essa questão, com a volta do empate, acho que isso já não vai ser necessário. A ideia que se tem é que, caso de empate, o desempate sempre será a favor do fisco. Eu discordo disso, né? Mas a ideia que se tem é essa. Obrigado, Humberto. Emanuela, concluiu? Emanuela, concluiu? Tá. Sim. Então, agora... Obrigado. Muito boa a tua intervenção. Agora vamos ouvir a Isabela. Isabela, saiu da sala? Ok. Oi, professor, estou aqui. Pode... É que só travou aqui no computador. Tudo bem. Nós estamos te ouvindo, pode falar. Eu ainda estou estudando sobre o tema, professor, mas achei muito interessante a abordagem dos colegas, né? Sobretudo a questão ali do compliance em relação às transações. Eu acredito que implementando esse sistema também acaba até com os objetivos até da própria administração pública, né, de um melhor controle ali das contas e atender esses objetivos. Eu pesquisei aqui sobre a questão do posicionamento da OAB, né, que ela acaba publicando de forma contrária essas alterações no regime das transações tributárias, e que ela defende que as conquistas seria melhor em relação à consensualidade tributária, né, que acaba sendo um esforço conjunto entre os advogados públicos e privados para discutir essas melhorias em relação ao ambiente de solução de controvérsias.
Mas, assim, a maioria das coisas que eu tinha para falar, os colegas já falaram, então seria só esses pontos mesmo que eu verifiquei. Perfeito, Isabela. Obrigado. Vamos ouvir agora o colega Andrei. Oi, professores, boa tarde, bom dia também com os demais colegas. Vou me apresentar de forma bem rápida. Eu me chamo André de Oliveira, moro em Bituba atualmente, mas trabalho normalmente em Florianópolis. Hoje, em virtude do nosso grupo de pesquisa, estou em Bituba, em casa agora. Eu trabalho com direito tributário, sou especialista e também sou formado em contabilidade. Então, é uma área que eu tenho contato desde 2009, quando eu concluí contabilidade e iniciei direito anos depois. Eu tenho estudado sempre direito tributário de forma profissional e nos últimos 3 anos tenho começado a estudar de modo acadêmico. E com relação à discussão do PL e do CARF, eu tenho me baseado em pesquisa muito mais do plano de fundo do que meramente no que está escrito ali nos artigos. Digo isso porque é o que me interessa mais, né? No estudo, não meramente os artigos, mas o plano de fundo. Né? E eu havia pesquisado já os tribunais administrativos de outras nações, né, de outros estados, e de fato, como o professor Carlos já mencionou, não é um tribunal padrão nosso, né? O Brasil, como sempre, fora da curva, né? E tentando reinventar a roda. Né? Aqui no Brasil se criou essa noção dicotômica, né? Em que existem quem representa contribuinte e quem representa fisco. Né? Me parece que isso não é um modelo ideal quando se fala em julgamento, né? Porque inicia-se já um julgamento de modo claramente parcial. Né, e talvez não seja essa a intenção melhor de um tribunal administrativo. A título de exemplo, né, na Argentina tem o Tribunal Fiscal de la Nación, né, que é o Tribunal Administrativo Fiscal ali da Argentina, e ali a formação dos juízes, né, desses julgadores, ela se dá em matéria tributária por 2 advogados e um contador, né, as turmas dele, e em assuntos aduaneiros por 3 advogados. No Chile, por exemplo, né, no primeiro grau, os juízes do Tribunal Administrativo e aduaneiro deles precisa demonstrar que são advogados por 5 anos, com especialidade de atuação nesses 5 anos na esfera tributária e aduaneira. Então, não existe necessariamente uma posição pró-fisco, pró-contribuinte, como aqui no Brasil, né? Esse sistema dicotômico. Também parece que hoje isso pode ser um problema da discussão. Né? O governo está se utilizando desse mecanismo, né, ou aparentemente, ao que o Ministério da Fazenda vem publicando, né, para ampliar a arrecadação, né, então foge-se do objetivo da discussão real do direito. Né? Então, um tribunal administrativo ele não deve ter um fim arrecadatório ou claramente absolutório, né, vamos chamar de esfera penal, mas me parece que o objetivo deve ser de analisar o direito posto em si e não direcionar para ninguém, né? E isso tem se replicado em outros tribunais aqui de Santa Catarina. A título de exemplo, eu participo ali da A7, Associação de Estudos Tributários ali, sou do Conselho Científico com outros professores, inclusive o professor Gilson, né, a professora Carolina, e foi realizada uma pesquisa ali na A7, né, dentro do TAT aqui de Santa Catarina, né, e percebeu-se que do universo de recursos analisados, né, o voto de Minerva, que é o que tem aqui no nosso Tribunal Administrativo, nenhum dos casos analisados, né, eu não lembro aqui o número para explicar para vocês, né, nenhum dos casos foi pró-contribuinte, todos eles foi pró-fisco. Então, demonstra que o objetivo dos tribunais administrativos, né, ao menos falando assim de forma genérica, é arrecadar, e os contribuintes estão lá, em regra, para tentar direcionar para os seus representados, né, pessoal da Fiesc, Facisc, etc. Né? Então, me parece que o que deve estar em discussão não é necessariamente o voto de qualidade somente, né? Tem que ter uma discussão muito mais profunda nesse PL, né, dentro das casas legislativas, né, que modelo de tribunal administrativo nós queremos. A Emanuela falou isso agora há pouco também, né? Que modelo de tribunal administrativo nós buscamos no Brasil? Um tribunal que é paritário com viés para esse ou para aquele, ou um tribunal que tem o objetivo, de fato, né, de tentar efetivar uma justiça fiscal, justiça tributária? Não sei se podemos falar esse tema aqui, né? Seria muito mais complexo, mas me parece que isso seria um objetivo principal, professores. Para não tomar muito tempo, acho que essa era uma contribuição relevante e interessante para a gente falar aqui agora. Obrigado. Muito obrigado, Andrei. Uma recente aquisição nossa aqui do grupo, que veio a enriquecer, né,
nosso grupo de pesquisas e fez observações extremamente pertinentes. Eu acho que o caminho realmente é por aí, André. Vamos ouvir agora a nossa colega Juliana Feriato, ex-membro do CARF. Com a palavra, Juliana. Oi, A tua pessoal. menina quer participar, Juliana? Pergunta para ela aí. Ela quer se deixar, ela fala até pelos cotovelos. Melhor deixar ela lá assistindo o desenho um pouquinho. Bom, isso é bom. Prazer rever o professor Leonetti, o professor Humberto, que esteve na minha banca de doutorado. Já perdi as contas de quanto tempo atrás. Acho que 8 anos atrás, por aí. Por aí. Viu, pessoal, o tempo passa, a gente sobrevive ao doutorado, para o pessoal que está querendo encarar a vida depois do doutorado. E eu fui conselheira do CARF por 3 anos, na 3ª sessão, né, que trabalha um foco principal no imposto de renda da pessoa física e contribuições previdenciárias. Na verdade, eu sou mais, o meu interesse maior sempre foi em direito aduaneiro, né, por essa convergência com o direito tributário, por ter estudado comércio internacional também, mas na época não tinha vaga, e eu lembro que depois de 3 anos, eles conseguiram uma vaga para mim, né, para trabalhar com aduaneiro, e foi logo quando eu já estava, enfim, grávida, já tinha ganho minha filha, na verdade, já estava mais complicada a minha vida, porque eu também dava aula no mestrado e no doutorado, ao mesmo tempo. E aí eu pensei no seguinte, né, poxa, eu já estou com os votos todos prontos, eu já estudei todas as matérias dessa sessão, e passar para uma outra sessão, num momento como esse, começar do zero, todos os meus votos, tudo que já foi tão bem debatido em 3 anos, né, porque as teses não mudam muito ali, e aí eu pensei, não, acabei recusando indo para, né, a sessão que envolvesse aí o aduaneiro. Isso é que eu estou relatando porque não é só uma experiência minha, mas é um ponto de disparidade no CARF, né? Porque a gente fica 2 anos, e aí você precisa solicitar uma renovação para 2 anos, pode ser que seja em outra sessão, e aí você se especializa nas temáticas de uma sessão, começa tudo de novo em outra sessão, e isso não acontece muito com o pessoal do físico, porque eles têm realmente uma carreira ali dentro, né? Então, já começa, ao meu ver, uma certa disparidade da falta de uma carreira para quem representa os contribuintes, e também essa questão da especialização nas temáticas, né? Já fica um pouco mais complicado. Em relação a o cerne da nossa questão, né, pró-físico ou pró-contribuinte, infelizmente eu não podia escutar todos, eu tive um probleminha aqui, mas eu vejo da seguinte forma, eu acho bem interessante e viável essa questão de ir para o judiciário quando a gente tem um empate. Seria talvez o ideal, seria uma forma de testar realmente, né, se é o ideal. Lógico que, a meu ver, o CARF vem com a intenção de desafogar um pouco o judiciário, mas quando a gente tem esses empates, no judiciário, a gente tem uma liberdade maior de discussão de teses. O CARF, infelizmente, ele é muito limitado. Isso me incomodava um pouco, né, para eu ter esse lado também acadêmico, de uma discussão mais profunda, esse lado humanista. Juliana, desculpa, por que era mais limitado no CARF? Pelo próprio regulamento do processo administrativo fiscal, né, a gente tem que ficar na estrita legalidade. E no judiciário você já consegue abrir um pouquinho mais isso. Perfeito. Tá? Só que o pior dos cenários, a meu ver, é o cenário que nós estamos, que é da instabilidade. Ora é para o fisco, ora é para o contribuinte, depois volta para o fisco, para o contribuinte, e o empresário se vê louco, né? Não sabe como se programar, né? E o pior é que às vezes a gente vê decisões do judiciário assim, mas a instabilidade já está tão comum e tão banalizada no Brasil, que eu já vi decisão do judiciário assim, mas o empresário já podia esperar isso.
A gente chegou nesse ponto do judiciário dessa resposta, mas ele já podia esperar que poderia haver uma mudança. Não, calma aí, né? A gente precisa resgatar um princípio jurídico que é a estabilidade jurídica, né? O direito ele tem essa proposta de trazer estabilidade para as relações sociais. E então eu acho assim, ideal o judiciário. Em segundo lugar, na minha opinião particular, se for entre pró-fisco, pró-contribuinte e pró-contribuinte, porque eu tenho essa visão mais humanista. E, em último caso, por favor, então, se é pró-fisco, que seja sempre pró-fisco, porque essa instabilidade é o pior dos cenários, né? E só para finalizar, ali nos dados do artigo que acho que foi a Isabela que mostrou, o próprio Jota, ele reconhece que ali também, naqueles quase 95%, encontram-se teses repetidas. Tá? Então, tomar também um cuidado com essa variável, né, além do número do processo, valores desses processos, como o professor mencionou, mas ali também constam teses repetidas. Perfeito. Muito bem isso. apontado. Obrigada. Obrigadíssimo a Juliana, acho que fez um depoimento muito importante para nós, né? Realmente botou o dedo na ferida. Essa insegurança jurídica gerada por essas mudanças na legislação do CARF é terrível. É terrível para todo mundo, né? É ruim para a sociedade como um todo. Vamos esperar que agora, fixando essa nova diretriz, que se possa manter isso durante algum tempo e o CARF construir as suas teses, firmar as suas súmulas e que as súmulas sejam respeitadas. Eu fiquei pasmo em saber, o colega colocou que as súmulas não estão sendo respeitadas no âmbito da Receita Federal. Eu achava que estava. Mas tudo bem. Vamos agora, então, ouvir o colega Paivirodas. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia a todos os colegas. Então, na realidade, todos que me antecederam, né, foram muito felizes nas suas falas, né? O professor Humberto, o próprio professor Leonetti, né, fez, assim, uma explanação bem ampla, né, da situação. E eu não tenho, professor, grandes contribuições. Haja vista já o adiantar do horário e praticamente os pontos principais já foram levantados aqui, debatidos. Eu apenas seria repetitivo. Mas, assim, de forma bem resumida, bem sucinta, é o que a Juliana agora mesmo acabou de falar. A gente vive, a meu ver, vivemos um momento de grande instabilidade. Na questão, por exemplo, do contribuinte, incertezas. Do próprio CARF, como um órgão colegiado, eu percebo, assim, não foi muito ventilado essa questão, praticamente um desmonte. Porque o próprio professor Humberto colocou, acho que o ponto crucial, é tão difícil para você construir essas teses, essas súmulas, desses entendimentos, desses assuntos mais complexos, é todo um trabalho, né, professor Humberto? Que vem lá de 2020 e tal, é todo um processo histórico, é difícil para se construir isso. Aí, de repente, com o voto do desempate pró-fisco, aí toda essa construção, de repente, não vale mais nada. Como que fica isso? Não valeu nada esse esforço histórico aí dos colegas, de todo esse passado histórico e recente, mas é um passado histórico. Isso aqui me gera uma certa angústia. Então, resumidamente, eu acho que há também uma intenção assim, de um desmonte da própria estrutura do CARF, do modelo. De repente, o governo deve ter alguma carta na manga aí que não foi mostrada ainda. Talvez seja isso. Mas, enfim, professor Leonetti, eram essas minhas pequenas observações. Muito obrigado. Obrigado, Epaminondas. Eu tenho aqui na minha lista aí da Aline. Bom dia, professor. Presente, estou aqui. Bom dia, Aline, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Quero cumprimentar aí a todos que me antecederam, aos professores, aos colegas. Realmente foram excelentes considerações, assim, muito enriquecedoras. Eu vou tentar não ser repetitiva, então vou tentar pontuar algo que ainda não foi dito, assim, né? Em relação ao voto de qualidade em si,
É importante destacar que não é algo que só existe no CARF, às vezes pode-se ter essa impressão, mas, inclusive, existe no próprio regulamento administrativo, regulamento interno do STF, por exemplo, lá no artigo 13, né, se fala que são atribuições do presidente proferir o voto de qualidade no caso de impedimento ou suspensão, vaga ou licença médica de algum ministro, porque elas são 11, e aí se houver o afastamento de um, haverá o empate. Então, na verdade, o voto de qualidade, ele não é, como já foi dito aqui, pró-fisco, pró-contribuinte, ele é uma técnica, né, de solução ali no caso de um empate no julgamento, justamente porque há um colegiado, né, e há um colegiado em número par, se fosse um colegiado em número ímpar, só que daí se o colegiado fosse em número ímpar no CARF, já se perderia a paridade. Então, é a discussão que os colegas já mencionaram ali, que a discussão sobre o voto de qualidade, ela tem ofuscado algo mais profundo, que seria exatamente saber o modelo, né, de CARF que se quer, ou enfim, o modelo de Tribunal Administrativo Tributário que se pretende. Concordo plenamente com isso que foi dito. Discordo da Juliana, ali gostei do depoimento dela, mas quando ela diz que, em caso de empate, né, porque ali a gente está tratando do empate, deveria ser pró-contribuinte, e eu justifico pela questão da presunção da legitimidade do ato administrativo, que ainda não foi falada aqui. Então, é um empate, não há é uma discussão ali de teses, né? Não há também uma outra questão que não foi dita e que é muito usada, assim, em ações judiciais por contribuintes para tentar justificar uma suposta ilegitimidade, inconstitucionalidade, ou o que for do voto, ilegalidade do voto de qualidade, é lá o artigo 112 do CTN, né? Só que o artigo 112 do CTN, ele fala quando a lei tributária define infrações ou comina penalidades, está falando de uma dúvida interpretativa, que não é o caso do voto de qualidade. O voto de qualidade é uma técnica, né, de solução em caso de empate num julgamento colegiado. E aí a gente entra ali, como já foi dito também, o professor Leonetti questionou isso, será que é o melhor a paridade ou não né, num órgão colegiado desses? E aí eu queria até ouvir mais a Juliana, assim, pela experiência dela lá. Eu não trabalhei diretamente no CARF, mas eu vejo depois o resultado, é realmente um tribunal extremamente técnico. Eu vejo quem é bem favorável a esse modelo de paridade, que permite e queria ouvir da Juliana se é isso mesmo, permite ali uma troca mesmo entre teses ali, porque evidentemente o julgador é imparcial, mas como também já foi dito aqui por um colega, há vieses, todos nós temos vieses, até pelo nosso trabalho, isso não é uma ilegalidade, é um fato, né? O julgador, um juiz tem seus vieses pela experiência de vida, isso não é algo irregular, né? Mas, assim, defendendo que existe essa troca e que isso daria até maior legitimidade, por se tratar de um sistema tributário, que a tributação é esse elemento aí tão importante aí, né? Até para a construção do Estado. Que mais que eu queria falar? Alguém mencionou ali a questão dos nudges, foi o Leonardo que a gente conversou ontem, né, Leonardo? Isso é algo que me interessa bastante, é o tema do que eu vou escrever na tese de doutorado, e me preocupa muito essas soluções, às vezes, assim, como falam, puxadinhos, né? Agora surgiu esse problema do voto de qualidade, vamos resolver dessa maneira. Isso me preocupa porque a gente tem que pensar num sistema, né? E um sistema, o ideal de um sistema tributário é que se estimule a conformidade tributária. Então, quando a gente tem lá um modelo que ali prevê, eu sei que foi um acordo, mas exclusão de garantias, enfim, exclusão de multas, juros, uma espécie de favorecimento, a meu ver, a gente está incentivando o litígio, ainda que administrativamente, a gente está deixando que aquele contribuinte que litigou, ele tenha, de repente, algo mais vantajoso, obtenha algo mais vantajoso do que aquele que pagou e teve aquela primeira conformidade. Isso, na minha opinião, vicia o sistema. É um problema que isso vai gerar problemas e é só um puxadinho, vai ter que ser tratado mais adiante. Então, o ideal seria resolver de uma forma mais profunda essa discussão aí do modelo administrativo. Alguém falou também da transação que está prevista no PL ali.
o novo modelo de transação, que também me preocupa pelo seguinte, porque um dos pressupostos da transação que vem sendo construído e que vem sido feita essa distinção em relação ao refis, né, que existia antes, é a capacidade de pagamento do contribuinte. Então, a transação, muitas vezes, ela é disponibilizada ali, considerando a capacidade de pagamento. E nesses casos do voto de qualidade, nós estamos falando de grandes contribuintes. Prometo que eu vou terminar assim na sequência, mas ali alguém estava falando dos números, eu vou disponibilizar depois, eu encontrei um relatório do INSPER, muito interessante, que analisa isso, assim, como era o voto de qualidade, o número de decisões, os valores envolvidos, eu vou disponibilizar a vocês depois, mas analisa de 2017 a 2020, ou seja, antes, né, daquela alteração, que foi uma alteração jabuti, assim, foi uma surpresa, realmente desestabilizou o sistema ali em 2020, a gente está vendo os resultados agora, né, dessas discussões, mas só bem breve para vocês terem uma ideia. Em 2020, que é o último número que eu tenho aqui, unânime, julgamentos do CARF, foram 89,3% dos julgamentos, isso eu estou falando em números, quantidade de processos, né? Por maioria, 7,5% dos julgamentos, voto de qualidade, 3,2%. Então, vejam, a gente está falando de 3,2% em termos de quantitativo. Valores, eu só peço um segundinho que eu vou encontrar. Aqui, ó, valores. Valor médio dos processos julgados por voto de qualidade. Acho que isso que o professor Humberto estava querendo saber ali, né? Eu. Professor, desculpa, professor Leonetti. Em 2020, só para não ficar repetindo ali tudo, 99 milhões de reais, o valor médio, né? E o valor médio dos outros processos, 7 milhões. Então, é disso que a gente está falando, de um número pequeno, mas com impacto muito grande em termos de valores, em termos, né, inclusive, são teses, justamente há esse empate, porque são questões difíceis, não é porque há uma dúvida, é porque são questões difíceis mesmo, a gente vê isso no STF toda hora, discussões tributárias decididas a 6-5, então, assim, é um empate, cada um com a sua convicção, né? Mas, de fato, ainda acredito que esse projeto aí vai ser alterado no Senado, não acho que está adequado do jeito que está. A parte da conformidade ali, eu sou bem favorável de discussão de modelo para estimular, né, a conformidade tributária dos contribuintes, mas algumas questões ali ainda me preocupam, sabe? Então, agradeço, não quero me estender. E terminei antes de meio-dia, pessoal. Obrigada, viu, a todos. Obrigado a Aline, como sempre, observações muito, muito bem feitas, fundamentadas. A Juliana foi citada, quer complementar alguma coisa, Juliana? Obrigada, Aline, pela pergunta. Pelo que eu entendi, se existe essa troca de teses, né, profunda. É isso mesmo. Eu não, vamos dizer assim, é claro que já participei de outras sessões, né, agora atuando, e também já assisti, por curiosidade, outras sessões no CARF, mas eu vou falar da minha turma. Eu tive uma turma excelente, eles são meus amigos até hoje, assim, tanto do físico quanto do contribuinte, a gente sabia muito bem separar as coisas. Lá dentro, sim, a gente debatia muito, inclusive era uma turma cobrada, porque a gente não tinha muita eficiência, né, o número de casos que a gente decidia, a gente sempre atrasava bastante, mas a gente gostava de debater profundamente as questões, assim. Então, existia, sim, essa troca de teses, um debate bem profundo antes de tomar uma decisão. É isso. Muito bom. Obrigada. Obrigado a Juliana. Pergunto se tem alguém aqui na sala que ainda não falou. Pela minha lista, todos falaram. Meus amigos, então, mais uma vez, tivemos hoje um grande encontro. Foram mais de 2 horas de exposições e debates de altíssimo nível. Acho que muitos pontos foram levantados, né? Esse projeto de lei não é nenhuma maravilha, precisa ser aperfeiçoado, como foi dito, mas temos a questão política, né? Temos a questão política que não pode ser olvidada, né? O governo tem que agir politicamente, tecnicamente, mas também politicamente. A gente sabe que não podemos fugir disso. Quero lembrar que o nosso próximo encontro vai ser agora numa terça-feira, e não na quarta. Vai ser a última terça-feira de agosto, que é o dia 29. Tá? Então, nós vamos fazer agora alternado, por quê? Porque temos colegas
que não podem participar na quarta, mas podem participar na terça. Eu, inclusive, não posso participar na terça, mas não tem problema nenhum. O encontro vai acontecer de qualquer forma, tá? Então, a ideia é essa. O tema ainda vamos definir, aceitamos sugestões, e a minha ideia é definir os temas daqui até o final do ano. Ou seja, para agosto, setembro e novembro. Outubro, provavelmente não teremos encontro, porque nós teremos o nosso seminário, né? Que está a cargo da comissão, do comitê executivo presidido pela Lire, e eu tenho acompanhado o grupo deles, eles estão em altas efervescências, já foram na universidade, já viram possíveis locais, já estão vendo possibilidade de financiamento, né? Então, o comitê vai apresentar em breve para nós uma proposta de formatação do seminário, com data, local, né? E depois nós vamos discutir mais os temas, em geral já estão mais ou menos definidos, mas nós vamos discutir depois temas específicos e como é que vai ser a participação de cada um. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Estivemos aqui em 10 pessoas, né? E podíamos ter mais, mas o mais importante é a qualidade dos debates. E fica gravado, para quem quiser depois assistir, terá essa possibilidade. Obrigado a todos e tchau, até... Deixa eu ligar aqui a minha câmera, não está querendo ligar. Até logo a todos, boa semana e até o próximo encontro. Tchau. Boa tarde, tchau. Tchau. Um abraço, tchau. Obrigado.